Bem, bom dia, sejam todos bem-vindos a mais um encontro desse curso, elaboração do LTCAT, segundo as normas do E-Social, aqui da Qualis. Eu botei no grupo ontem um post, e não foi nem na intenção de criticar o colega, com certeza ele está fazendo está se esforçando para fazer um bom trabalho, segundo o entendimento dele, e eu até pedi que o pessoal comentasse, só você não comentou. É mais no sentido da gente realmente analisar se a gente está pensando de forma correta a aposentadoria especial do ponto de vista da empresa. Ele fala no post, ele fala uma coisa que ele tem toda a razão, que a legislação não deixa claro quando esse LTCAS tem que ser renovado. E aí ele pegou algumas instituições normativas da INSS, que já estão até superadas, para colocar o entendimento dele. Eu acho que vocês já descobriram que o LTCAT não tem a menor importância, ao mesmo tempo que ele é fundamental. A gente já sabe que a auditoria da Receita Federal não é com base no LTCAT. Não é porque eu coloquei no LTCAT que o assunto se resolveu ali. A gente já sabe disso. Por outro lado, o LTCAT ele tem que ser feito e bem feito, que é justamente a possibilidade que eu tenho de verificar tudo aquilo que a Receita Federal vai verificar. Eu não precisaria do LTCAT para saber se alguém está exposto. Eu posso me basear no PGR e no PCMSO. Não tem problema nenhum. Já está caracterizado ali a exposição, a condição de trabalho do cara. Não precisa do NTCAT para falar isso. A auditoria da Receita Federal, ele não vai olhar só o NTCAT por isso, porque já está no PGR, está no PPOAB, está no PPR, está no PCA, para quem não sabe, PCA, Programa de Conservação Aditiva. Todo trabalhador que está exposto acima do nível de ação, você tem que fazer um outro programinha específico em relação a eles. No caso do ruído especificamente, você não prescreve EPI direto, em tese, né? Você não prescreve EPI direto. Você vai prescrever a partir do PCA. Você tem que monitorar de forma mais específica. A mesma coisa para as poeiras, que é o PPR, Programa de Proteção Respiratória, e mesma coisa para o benzeno, PPEOB. Nesses três casos, poeira, ruído e benzeno, além do PGR, eu preciso fazer um programinha mais específico. Então, se já está no PCMSO, se já está num desses três programas específicos, no PGR, eu não precisaria do LTCAT. Se ele está renovado, se ele não está, se ele está atualizado ou não, ainda que a legislação diga que eu tenho que estar com ele atualizado, não é ele que vai resolver o problema da empresa. Por outro lado, ele resolve o problema da empresa quando eu entendo esse cenário e vou lá verificar. Eu vou lá bater o PPOB, o PPR, o PCA, com o PGR, com o PCMSO. Eu vou verificar o que está registrado nos documentos da empresa. Eu vou verificar se esse meu trabalhador exposto a ruído, ele tem hora extra. Eu vou verificar se eu tenho os controles efetivos da exposição, quando essas exposições são variáveis, conforme eu já falei aqui, a gente tratou lá do caso da Transpetro, onde o trabalhador, ora estava no navio que tinha exposição a benzeno, ora estava no navio que não tinha. Ele é oficial de máquinas, mas ele não sabe. Ele vai, fica um tempo embarcado, volta para casa. Quando ele chega de novo, acabou o tempo dele, ele não sabe para onde ele vai. Ele pode tanto no navio claro quanto no navio escuro. E a própria auditora da Receita chega e fala: eu preciso desses controles, porque eu só vou cobrar dos meses em que ele estava no navio claro. O LTCAT ele não vai refletir isso. O LTCAT você não consegue colocar, ou não tem sentido, ou não dá para você ficar fazendo um LTCAT todo mês para você dizer: neste mês a Raquel estava no navio que tem benzeno. Aí faz um outro LTCAT. Não, você não vai fazer o LTCAT assim. Ou seja, eu acho, espero que todos nós já tenhamos entendidos que o LTCAT não, no INSS ele resolve por causa do artigo 58, lá da Lei 8.213. PPP baseado no LTCAT. Aí o INSS diz, mas eu quero um LTCAT atualizado, eu não vou aceitar um LTCAT de 10 anos. Isso é regra para o INSS, para o trabalhador, que é o que a maioria dos profissionais não entende. INSS é uma coisa, a Receita Federal é outra. Os critérios são diferentes, sim, ainda que se trate do mesmo trabalhador, na mesma relação trabalhista, com a mesma empresa, com o mesmo agente. Quando ele chegar lá no INSS, aí é uma preocupação do LTCAT atualizado. Ah, a Receita Federal ela não vai estar tão preocupada assim com o LTCAT atualizado, ainda que isso possa, obviamente, gerar ali uma auto-infração, porque a empresa ficou 5 anos sem renovar o LTCAT, e esse LTCAT já não reflete a realidade do ambiente de trabalho, que a própria empresa documentou os outros documentos. Ah, não, deixa o LTCAT aí, não vão gastar dinheiro, não.
E existe uma estratégia muito simples para a empresa, muito simples, que é só ler a IN 2110 que nós já lemos. Se o LTCAT não está desatualizado, eu só não entrego para fiscalização. Por quê? Basta o PGR. Então, a princípio, eu não preciso me preocupar com isso. Dane-se a LTCAT. Eu não vou tomar auto-infração porque o meu LTCAT não está atualizado. Por outro lado, quando eu entendo o cenário real da obrigação da empresa, eu preciso fazer o LTCAT. Eu preciso começar a destrinchar no LTCAT situações que eu não destrinchei no PGR, no PCMSO, nos outros documentos. O meu PGR, ele vai prescrever o EPI. O meu PGR, ele vai descrever, a princípio, de repente lá com a descrição do RH, qual a função do auxílio. O meu LTCAT, agora, quando eu vou elaborar uma LTCAT, o que que eu vou fazer? Eu vou lá verificar se aquilo que está descrito é verdade. Eu vou lá verificar se o EPI prescrito para o auxílio, pelas atividades dele, de fato funcionaram. Eu vou lá verificar no PCMSO se os exames prescritos a partir do PGR, que foram prescritos lá no PCMSO, qual foi o resultado disso. Se a minha conclusão está batendo, como é que eu estou dizendo que o calcino está protegido se ele está ficando doente? Se eu tenho um documento, um exame laboratorial mostrando que o Alcino não estava protegido. O grupo podia estar, o Alcino não está, porque ele tem aqui, ó. Estou com 3 audiometrias aqui, ó. Cada vez que o Alcino vem fazer uma audiometria, mostra que vai aumentando a surdez ocupacional dele. Isso o PGR não faz. Isso, em tese, deveria aparecer no PCMSO. E aí eu cruzo, aí o LTCAT ele fica acima desse PGR, que disse que o Alcino tem exposição a ruído, para o PCMSO, que fez a análise biológica do Alcino, e aí eu vou colocar lá em cima. E aí começa a gente. Por isso, quer dizer, por isso que o LTCAT é tão importante. O que que eu faria, eu, Rodrigo, faria nesse caso? Alcino e Raquel têm a mesma função, estão no mesmo GHE. Eles são, sei lá, operador de máquina, soldador, sei lá. Ah, eles têm o mesmo cargo, mesma função, mesmo CBO. Os dois fizeram exames. A Raquel está com os exames todos ok. O Alcino não está. Primeira coisa, se o Alcino não está, eu tenho que abrir uma investigação, análise de acidente. Eu tenho que tentar descobrir se isso é da empresa, se o Alcino tem uma segunda atividade, se o Alcino é teimosão e não quer usar EPI. Para começar, eu não posso deixar o Deus dará. Segundo ponto, eu vou colocar eles nos dois, mesmo GHE? Não. Eu vou. Vamos imaginar que esse EPI eu descaracterizo a aposentadoria especial para Raquel. Para Raquel não, para esse grupo, tanto faz, Raquel e Alcino. Eu prescrevi o EPI para o Alcino, mas o Alcino está doente. Eu vou botar os dois na mesma situação, dizer que os dois não têm aposentadoria especial? O que vocês acham? O que vocês pensam? Qual a opinião de vocês? Mesmo cargo, mesmo CBO, mesmo tudo. Só o exame que está diferente. Como é que você montaria o seu LTCAT nesse caso? Os dois no mesmo GHE ou você separaria? Quem pode me ajudar? Eu acho que separaria, né? Uma opinião, eu acho. Eu acho. Os GHEs do LTCAT vão ficar diferentes do PGR. Vocês começam a perceber a natureza do LTCAT? Não é simplesmente Ctrl+C, Ctrl+V de grupo. Não, não tem como eu botar. O Alcino não está com a ficha completa. Se eu botar o Alcino junto com a Raquel, então essa informação da Raquel não merece fé. Porque eu estou botando todo mundo junto, sendo que é todo mundo igual. Qual é a verdade aqui? Aí eu vou para o LTCAT, que foi o que deu o debate na sexta-feira, que eu falei, você não pode botar no mesmo GH. Você tem que começar a separar. O teu LTCAT, você não precisa nem do LTCAT, tá? Causar o PGR, fica à vontade. Mas o LTCAT ele é estratégico para a empresa. Porque é quando eu vou começar a examinar essas situações. Espera aí. Eu vou colocar a situação do trabalho que ele tem rotatividade, por isso o cara pode ou não ter exposição. Eu vou colocar isso no meu LTCAT, remetendo a um controle externo. Eu vou refletir realmente a minha condição de trabalho. Se a condição de trabalho da Quality é que o cara vai estar em 10 lugares da refinaria ao longo do dia, eu tenho que abrir o LTCAT e ver isso, sem pisar na refinaria. Porque o auditor ele não vai pisar na refinaria, o juiz não vai pisar na refinaria. Você tem que ser capaz de fazer o documento
que reflita a realidade. Quanto mais você fizer esse laudo que reflita essa realidade e qualquer informação do LTCAT, se for, vamos dizer que vamos lá, vamos pegar os documentos, vamos rastrear essa informação, bater, melhor vai ser o seu LTCAT. Esse é o objetivo do LTCAT. Essa é a diferença fundamental dos programas de prevenção para o laudo. O laudo faz uma constatação. O que é o PGR? O que é o PCMSO? É uma listinha que eu recebi lá do seu Alfredo no primeiro dia, antes do primeiro dia, da gente começar no primeiro dia. Rodrigo, esses serão os participantes. Está aqui o nome de cada um, o contato de cada um. O que é o LTCAT? Essa listinha de quem está me ouvindo hoje. Essa é a realidade. Eu tenho, nesse exato momento, 26 pessoas aqui comigo. Vocês podem ver, são 27 participantes. Ontem, o número era o mesmo? O LTCAT reflete isso. O PGR reflete a lista dos inscritos. Perceberam a diferença? Se eu ficar usando só a lista de inscritos, quantas pessoas participaram do curso, Rodrigo? Bom, aí eu tenho que começar a saber. Olha, a Raquel foi 100%, o Tarcísio, 85%, o Ednilson, 70%. PGR me fala do grupão, daquilo que está previsto, daquilo que, em tese, está acontecendo. Todos são funcionários da Qualis. E se o Tarcísio for demitido amanhã? Já mudou a condição dele. Ele já não é mais funcionário da empresa. Mas lá no início eu disse que ele era, mas a condição vai mudando. E se a Raquel começar a faltar porque ficou doente? E se o Ednilson tiver um trabalho urgente? Mudou essa condição inicial da previsão? Não, mas a condição real mudou. Um é demitido, o outro falta, o outro vai para um outro projeto. Por que tem pessoas que não estão aqui hoje, estão inscritas? Porque tem outras coisas para fazer na empresa. Não podem participar. O meu LTCAT tem que pegar isso. Pegar isso desse encontro de hoje, isso desse encontro de ontem, do encontro de anteontem. Quando a gente tem essa coisa na cabeça, que é só pegar GHE de PGR, aí faz PCMSO, aí depois faz LTCAT, as informações estão sempre erradas, nunca estão batendo. Aí chegou toda a receita e pergunta: quantas pessoas nesse GHE do curso? 35. Mas no dia 28 do 11 eu tenho 26. E amanhã, no próximo encontro, eu posso ter 40. A Qualis pede para mim: pode botar essas outras pessoas? Percebe? Vocês estão conseguindo entender que esse. E o que é o LTCAT atualizado? Aí vem a questão. Então, vamos dizer que eu tivesse fazer um LTCAT para esse curso, onde eu vou descrever quais são as atividades nossas aqui, de cada um de vocês, assistir a aula, abrir o material, blá, 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 blá. O risco ruído, porque o Rodrigo fala pra caramba e eles têm que ficar ouvindo o Rodrigo durante 1 hora e meia. Primeiro dia eu fiz isso. Só que quando eu estou aqui no dia 28, oitavo, nono encontro, eu já não tenho mais todo mundo. Ora, a condição hoje mudou. E pode ser que mude lá. Então, eu vou ter que fazer um LTCAT todo dia. E agora? O que vocês acham? Rodrigo, aí a gente não entraria naquela situação que você falou na aula anterior, exposição permanente e exposição efetiva, ou seja, quando você elabora o ETCAT ou quando você elabora o PGR, você tem lá um grupo, sei lá, de 10, 15. E aí você diz lá que é uma exposição permanente, mas a exposição efetiva do Alcino, como você falou, de repente pode ser diferente da Raquel. Não seria essa a situação? Logo, exatamente isso, Alcino. O que eu diria que é a exposição permanente aqui para esse grupo aqui da turma? Todo mundo. Todos são empregados da Qualis, todos receberam a ordem de participar do curso. E ninguém pode dizer assim: eu não estou afim, eu não quero. Pode? Não, porque eu estou com problema de audição, estou com o ouvido inflamado, esse tal de Rodrigo aí fala pra caramba, eu não quero participar. Alguém aqui pode fazer isso? Então a exposição é permanente. Se eu fizesse o LTCAT, né? Usando esse exemplo aqui da turma. LTCAT, exposição permanente. O fato de terem menos pessoas hoje faz com que esse LTCAT esteja desatualizado? Não.
Eu preciso do controle da presença de cada um. Então, vou precisar de 2 documentos. Não é que eu tenha que atualizar o LTCAT. O LTCAT é o mesmo. Continua sendo aula, funcionário da Aquário, tratando de LTCAT, 10h30 da manhã, o professor Rodrigo. A situação não mudou em nada. O que muda é a dinâmica individual das pessoas aqui. Um entra, o outro sai, o outro falta, o outro chega atrasado, o outro sai mais cedo. Percebe que o foco em si não é nem o LTCAT, é o controle efetivo da exposição. Se a exposição aqui fosse ao ruído, né, porque participa da aula. Por isso que o colega ali, ele erra no post, a visão é que ele não consegue entender. Então, qual o prazo para renovar meu LTCAT? No caso, não, no nosso caso aqui da Qualis, qual é o prazo para renovar meu LTCAT? Quando eu fizer o próximo curso. Ou quando vocês fizerem qualquer curso com outro professor. Concorda comigo? E quando vai ser esse curso? Esse LTCAT aqui, que a gente vai fazer aqui para a nossa turma, vai valer por 2, 3 anos. Só vou fazer outro, ele só vai estar desatualizado quando a Qualis decidir outro treinamento, que podem ser ou não as mesmas pessoas, pode ser ou não o mesmo professor. Porque não é isso exatamente. O LTCAT está dando essa minha ideia geral. Ó, a situação aqui acontece assim: Alcino é empregado, tem essa função e tem que estar no curso. Mas o INSS ele não quer saber do grupo. Agora tem que fazer a informação do Alcino. Essa é a frequência do Alcino. Essa é a frequência e participação do Edenilson. Essa é a frequência, participação e nota da Raquel. Isso é o PPP. Por isso que o LTCAT não me responde tudo. Tem que ter o LTCAT, explicando que todo mundo é empregado da Qualis, o que é o curso, quando ele acontece. O LTCAT contou isso. Mas só que ele não vai ser suficiente. Porque as situações são individuais. Eu tenho que fazer o individual. É quando entram os controles externos. Quando eu li lá no segundo, terceiro dia, eu fui lá na EN 2110 e estava escrito lá: critério de aferição indireta. Controles internos da empresa. Ele não falou LTCAT. Porque só o LTCAT não me responde tudo. Mas é a minha chance. É o melhor documento que eu tenho. Na verdade, o LTCAT é uma grande auditoria da gestão de SST. Eu vou pegar as falhas. Eu estou com problema na ficha EPI, estou com problema no exame, estou com problema entre a descrição da atividade, a atividade prescrita, a atividade real, minha medição não está atualizada, a minha CIPA está reclamando, a minha clínica ela não faz um bom PCMSO. É a chance que eu tenho de fazer isso. Quando é que eu vou fazer isso? Quando eu fizer o laudo técnico das condições ambientais de trabalho. Veja que não é avaliação de risco. A avaliação de risco eu fiz lá no PGR. Agora eu preciso de um laudo técnico de quais são essas condições e depois eu refino mais ainda. Individualizo isso. Porque eu preciso individualizar. Eu tenho que contar para o INSS a situação da Raquel. Não é do grupo da Raquel. É só da Raquel. Raquel não tem EPI. Não tem como comprovar que ela usou EPI. Raquel estava exposta a 83 decibéis, mas trabalhava 10 horas por dia. O Tarcísio estava no mesmo cargo, mesmo CBO, mesmo tudo, mas ele saía no horário. A Aquarius não precisava de 2 pessoas fazendo horário extra, ficou só para Raquel. Ainda que Raquel e Tarcísio, mesmo GHE, mesmo cargo, mesma função, mesmo CBO, mesmo local, mesmo tudo. Mas aí precisa de uma pessoa a mais para encerrar o turno. Vamos botar a Raquel. Eu tenho que contar isso, da Raquel. Porque muda o patrimônio jurídico da Raquel. Aí vou fazer, mas no meu LTCAT eu tenho. Não, vou fazer. Raquel e Tarcísio são soldadores, estão expostos a esses riscos, esse EPI. Agora eu preciso de um controle externo para fazer. A Raquel está fazendo os PPPs, ela pega os controles externos para fazer. O que é que ela pega? Ficha de EPI, é um controle externo. A ficha de EPI, o que é que ela vai pegar? As CATs do trabalhador. Não tem lá o campo da CAT? Controle externo. O problema é se a gente tem controles externos suficientes para contar realmente a história da vida laboral do cara aqui dentro da Qualis. Será que temos controles mesmo? Será que esses controles que a gente tem induzem ao erro, causam problema ou estão sendo assertivos? Quais controles eu, Qualis, tenho que desenvolver para me apoiar num bom LTCAT, mas conseguir realmente refletir a situação de cada um?
Aí, Chega esse... Oi, Alcino. desculpa. E aí entra onde deveria funcionar, né? PCMSO, que é o controle da saúde do trabalhador, ou seja, você fez tudo certinho Só lá. os elementos. Só os elementos. Isso, Vamos você fez lembrar tudo. disso. Isso, você É fez um tudo conjunto certo. de coisas. Isso, você fez, nós fizemos tudo certinho. Fez LTCAT, PGR, PCMSO, deu EPI para Raquel, para o Alcino, para toda a equipe aqui. E quando você fez os exames admissionais, estavam todos ok, dentro da faixa. Mas daí tem locais, por exemplo, na Reduc, você faz audiometria de 6 em 6 meses. Aí, das 6 meses, você vai fazer o exame, vai todo mundo foi admitido na mesma data, vai Alcino, Raquel, todo mundo. Aí a Raquel dá uma diferença. Então, aí você vai, a partir do resultado desse exame, você vai chamar e vai, tipo assim, fazer uma auditoria nos seus controles, nos seus procedimentos, para ver o que está acontecendo com a Raquel. Então, eu acho que a gente está falando o tempo todo aqui, entendeu? Nada é uma coisa só, entendeu? É uma série de coisas. Raquel pode ter o exame alterado porque está tomando um remédio ortotóxico. A Raquel pode ter o exame alterado porque ela assina a ficha EPI, mas assim que não tem ninguém olhando, ela tira. A Raquel pode ter o exame alterado porque ela tem uma outra atividade, ela é DJ. A Raquel pode ter o exame alterado porque ela faz hora extra, então ela fica mais, mesmo nível de ruído, mas ela fica lá dentro mais tempo. Se eu não investiguei, não sei por que ela tem exame. Claro que é muito fácil, assim, porque ela no final de semana é DJ, porque ela sai pro Brega, aquela cara de Raquel que vai pro Brega fica no final de semana. Todo mês que Raquel recebe salário, ela não vai nem em casa, ela já passa o final de semana todo lá no reggae. E eu não estou inventando, não, gente. Isso aconteceu na Alcoa, no Maranhão. A Alcoa, aquela empresa que produz alumínio. Os caras com o exame alterado. Aí chama, faz mapa de ruído, investiga, não encontraram nenhuma falha na empresa. E continua tendo exame alterado. A Alcoa, para quem não conhece a história, eu até indico para todo mundo, dependente da área, ler um livro chamado O Poder do Hábito, que a Alcoa ela é pioneira em usar o alumínio, em fazer o alumínio. O alumínio, na verdade, é uma liga metálica. Não existe na natureza, você não tira alumínio. É a bauxita misturado com não sei o quê, joga para cima, dá 3 pulinhos, vai sair o alumínio. Quando o alumínio surge, lá no final do século XIX, ele é um metal assim, nossa, era uma maravilha da tecnologia. E a Alcoa é a empresa que consegue criar esse processo de industrialização para fazer em larga escala o alumínio. Liderou o mercado, é claro. Imagina, pô, a novidade é um metal leve, flexível, tinha muitas aplicações. Imagina aço para alumínio. Pô, o alumínio hoje está na latinha de refrigerante, cerveja. Ao mesmo tempo está na esquadrilha de alumínio da janela de onde você está. Olha que maravilha que é o alumínio. Leve, flexível, muitas aplicações. A Alcoa é pioneira. Domina o mercado, claro que surgem concorrentes. Chega a determinado momento, a Alcoa cada vez perde mais mercado, cada vez perde uma fatia maior de mercado. E aí contrata um executivo que na primeira reunião com os acionistas, ele foi ser apresentado. Ó, esse aqui é o novo CEO da Alcoa. Seu discurso, por favor. Ele vai lá fazer as promessas, como é que ele vai reverter a situação. E ele faz um discurso baseado em dizendo o seguinte: a gente vai voltar a tomar o primeiro lugar do mercado com uma estratégia de saúde e segurança do trabalho. Os, os investidores, os acionistas da Alcoa que estavam ali, eles falam assim: oi? Esse cara é louco. Que segurança do saúde do trabalho vai fazer uma empresa, vai fazer uma empresa crescer? Pelo amor de Deus, claro que não é isso. E aí ele implanta, ele entendeu o seguinte: a Alcoa não se importava com a saúde e segurança dos trabalhadores. Isso fazia com que o trabalhador que estava ali vai ficar, porque tem que levar a comida para casa, mas ele está desmotivado. Ele não está realmente, né, sono para a empresa. Tipo assim, pô, eu trabalho aqui a contragosto, porque eu sei que eu não sou valorizado aqui, posso morrer amanhã, perder um braço, vi o colega queimado ali, alumínio cair no corpo dele todo. Ele entendeu, veja bem, não é a segurança do trabalho em si, a ideia da valorização, a ideia de você acordar de manhã e ter orgulho de estar dentro da quality. Se você acorda de manhã e está com raiva, vou para lá. Assim que a Raquel olhar para você de lado, quem foi, Raquel? Você está bolado. Você tá trabalhando a contragosto, você tem que ter orgulho de trabalhar aí. Um ambiente industrial, alumínio, calor para tudo quanto é lado, alumínio derretido para tudo quanto é lado. Olha o processo industrial, cheio de agente químico. Então as fábricas eram muito inseguras. Esse era o principal fator
de descontentamento dos trabalhadores com a Alcoa. Ele percebeu isso, por isso esse discurso. E ele implanta um sistema que é o seguinte: a Alcoa tem fábricas em várias, plantas industriais em vários países do mundo. Aí ele criou uma escalazinha de incidente e acidente. Aconteceu um incidente lá na Renest. Um incidente. Caiu um parafuso do lado do cara. Não bateu na cabeça dele. Aí o gestor perdão, da Renest, que eu estou usando a Renest agora como exemplo, tem que entrar em contato, comunicar esse incidente para todos os gestores de plantas iguais. Se for acidente, já tem que subir para a diretoria. Incidente, mesmo nível. Por quê? Porque no caso da Raquel, caiu o parafuso do lado dela. Amanhã o Alcino vai estar em outra refinaria, cai na cabeça, fundo crânio dele. Então, mas é só um incidente, não aconteceu nada, só foi um sustinho. Sustinho para Raquel. Rednilson, morte. E outra coisa, ele começou a atrelar bônus a índice de segurança e tolerância zero. Criou um outro padrão. As regras da Alcoa de saúde e segurança do trabalho. Só cumpre a lei local, isso é Alcoa no mundo, tá? Só cumpre a legislação local, só faz o PCMSO do Brasil se a NR7 tiver uma exigência maior do que a regra de saúde da Alcoa. Não quero saber de NR7, porque a minha regra de saúde ela é muito maior. Então, eu sei que quando eu atender a minha, eu também estou atendendo a tua, que a tua tem menos exigência do que a minha. Eu faço tudo que você pede, ainda faço mais. Não basta atender a legislação local. Tem a regra da Alcoa. Claro que se a legislação local tiver uma coisa a mais, aí eu tenho que atender a legislação local. E aí ele começa a fazer isso. E, obviamente, a gente sabe, empresa, política, né? Política do mundo corporativo, etc. E tem um caso bem interessante que ele tinha um cara, um executivo muito antigo na Alcoa, que foi um dos grandes apoiadores dele. Ele vai para a fábrica do México, vai tomar conta da fábrica do México. E aí, um dia acontece um acidente em que escapou um gás e, se não me engano, morreram 2 ou 3 pessoas. Para tudo, né? SSO. Não tem essa conversa, não, Alcoa. E aí ele descobre que os trabalhadores locais já estavam reclamando disso há mais tempo. Ele vai e demite o cara, que era amigo dele, estava há muito tempo. Porque a regra era essa: não pode. Se tem um acidente, ele tinha que reportar para a diretoria muito antes da pessoa morrer. E o cara não fez. Tem um outro caso em que um rapaz novo, de acho que 23 anos, filhinho pequeno, de 1 ano, logo no início da gestão dele, como CEO, a máquina engasga, ele vai meter a mão e corta o braço dele e arranca a mão dele. Nesse exato momento, toda a diretoria da Alcoa foi comunicada, saiu, foi para a sede da empresa e só saiu de lá depois de analisar todo o acidente, a diretoria. Pô, você trabalha numa empresa que, por mais que o processo industrial dele seja muito pesado, muito arriscado, os trabalhadores começaram realmente a ser ouvidos, os trabalhadores começaram a ser ouvidos para apresentar as soluções de segurança. Agora está todo mundo engajado. O sindicato lá, que estava antes pentelhando, perturbando, dizendo que o negócio era todo ruim, vocês vão matar nossos trabalhadores, agora o sindicato virou aliado da Alcoa. Porque viu que a Alcoa realmente queria preservar os caras. Era sério. Não quero saber se tem 30 anos de empresa. Vacilou, deixou 2, 3 pessoas morrerem, não cumprindo as regras, que era comunicar, investigar, para que a gente encontrasse a solução. Quando a galera viu isso, vestiram a camisa da Alcoa e a Alcoa voltou a ser líder mundial. E ele escreveu um livro não, um jornalista escreveu um livro a respeito disso chamado O Poder do Hábito. Ele pode ser visto muito para além da segurança ao trabalho. Porque ele mostra como o hábito de fazer a coisa certa, de cumprir a regra dentro da empresa, muda por completo o ambiente e o trabalho de todo mundo. Não pode ser discricionário. Eu acho que não é grave, não. Não tem essa. A regra é para todo mundo e ela tem um motivo para existir essa regra. Por isso o nome do livro é O Poder do Hábito. O hábito de fazer sempre as mesmas coisas. Aí na Alcoa aqui do Brasil, do Maranhão, tem uma galerinha que está perdendo a audição. Padrão de Alcoa, chama engenheiro, faz mapa de ruído, faz exame de novo, fizeram tudo o que podia e não encontravam por que os trabalhadores estavam tendo perda auditiva.
decidiram fazer uma investigação social. Esse fator tem que estar externo. E descobriram que o peão saía sexta-feira da fábrica, da planta da Alcoa no Maranhão, ia lá para o reggae, final de semana inteiro, sentado lá da caixa de som, e tá lá a galera no reggae lá, no Maranhão, muito reggae, né? Estavam perdendo audição no reggae no final de semana, uma parcela dos trabalhadores. Claro que eles foram devidamente desligados da empresa, porque na Alcoa as pessoas não podem ficar doentes. Desculpa, não vai comprometer todo o índice de saúde da empresa porque você não se cuida. Esse é o papel da empresa. Claro que a gente não tem recurso, claro que sou prestador de serviços, o meu custo é limitado pela concorrência, não dá para simplesmente dizer assim, não, me dá mais 1 milhão aqui, Petrobras, para eu cuidar muito bem do meu trabalhador, ela não vai dar. A gente sabe que tem as limitações reais, né, as limitações práticas da coisa. Mas o fato é que eu não posso deixar o Alcino ter 1, 2, 3 exames de perda auditiva. Gente, eu já vi empresa normalizando médico do trabalho, engenheiro do trabalho. Não, na indústria é assim mesmo. 30% da força de trabalho é com perda auditiva ocupacional. E está tudo bem. Mas quem paga essa conta? É você. Esse cara vai para o INSS. Esse cara vai para o SUS. Não é nem a empresa. É você. Você pode arrebentar a audição de quem for. As empresas podem arrebentar o que for. A aposentadoria especial, ela, na verdade, trata disso. A maneira como você faz essa gestão desses agentes nocivos. Porque além de aposentar o cara antes, só pelo tempo dele ficar exposto, no caso 25 anos, você ainda pode gerar benefícios antecipados. Tá? Só custo. Custo para a família dele, custo para ele, custo para a comunidade dele, custo para o SUS, custo para o INSS, absenteísmo, presenteísmo, menor produtividade. O cara pode ir trabalhar arrebentado, não vai faltar, porque senão está com medo de você mandar ele embora, mas não rende a mesma coisa que o cara que está inteiro. Você começa a ter uma série de problemas a partir dessa visão de como é que eu cuido desse ser humano? E como é que eu uso elementos até que são obrigatórios por lei para garantir que esse ser humano esteja pronto para fazer aquilo que eu combinei com ele, que é trabalhar. Soldar, pintar, consertar, o que seja. Por isso aquele post ele é tão equivocado. Para de ficar preocupado com a LTCAT. Se preocupe muito com a LTCAT. Percebe a contradição? Se é só para ter dado ali, na visão de INSS, qual é o trabalho, qual é a exposição, qual é a nível de tolerância, qual é o EPI, esse LTCAT não serve para nada. Se a quality vê, se você vê como documento estratégico, hora de eu realmente avaliar, hora de eu ver FGPI, hora de eu ver se tem gente perdendo audição, hora de eu entender se as cartas são abertas, se são investigadas esses desvios. Raquel está com desvio, está com o exame alterado. O que a empresa fez? Isso é o LTCAT. Hora de criar estratégia. Ó, falta esse controle. Essa informação não está fluindo dentro da empresa. A gente está com dificuldade naquele prestador. Eu tenho reclamação aqui de EPI, por isso que não está sendo usado. É hora de eu entender esse cenário, sempre com essa ideia de proteger a empresa, mas também de fazer o documento ser efetivo. Servir para alguma coisa mesmo, não só para jogar na gaveta. E depois, quando vier a auditoria da Receita Federal, lá, pular, vira milhões de reais. 5 minutos de intervalo. Vamos dar os 5 minutos agora, e aí a gente volta para o e-book. Perguntas iniciais para a gente. Antes da gente começar a elaborar nosso LTCAT, quais das perguntas a gente tem que começar a fazer? É o próximo tema. Vamos lá, então. Bem, continuando, vamos então agora começar a pensar no LTCAT em si, depois a gente já entender qual a função que ele vai ter na nossa vida. Quais são as minhas sugestões? Rodrigo, eu vou ter que usar isso? Não. Você pode fazer uma nova lista, incluir coisas específicas da quality ou de uma unidade específica, mas de forma muito genérica, eu posso falar, se você não fizer essas perguntas aqui, muito dificilmente esse LTCAT vai estar bem feito. Primeira pergunta: foram examinados todos os agentes nocivos presentes no processo produtivo e elencados no anexo 4 da Decreto 2048? Gente, a LTCAT só tem agente do anexo 4. É aposentadoria especial. Não tem insalubridade,
Ah, mas ele lida com hormônio. Tem hormônio lá? Não, desculpa. Então já era, não adianta. Ele vai tratar da situação do trabalhador em relação a esse agente. Mas, Rodrigo, o advogado bateu aqui na porta da empresa e falou que quer o PPP para o eletricista, quer que bote eletricidade. Pode botar. Só pedir a ele o número da ordem judicial. Ordem judicial você coloca o que quiser. Se não, se não tem uma ordem judicial ou administrativa, porque ele pode ter uma ordem do CRPS, por exemplo, ele pode fazer a via administrativa lá no INSS e INSS. Toma negativa, vai lá e recorre ao CRPS, Conselho de Recursos e Previdência Social. Ou seja, ou ele tem no processo administrativo a ordem ou no processo judicial. Aí você coloca o que quiser. Se mandar colocar assim, leite com manga, coloca. E anota lá no processo. O juiz mandou colocar. Eu tive um caso, porque eu estou agora, estou acho que no sétimo ou oitavo ano tratando disso, mas vocês sabem que eu não sou técnico nem engenheiro, então já fui muito mais pereba do que eu sou hoje. Não sou higienista, confundi benzeno com benzina. Estou dando todo empolgado, que nem eu faço aqui com vocês, todo empolgado, que eu sou o cara que sabe tudo. Aí tem técnico de segurança que está assistindo minha aula e fala assim: olha, eu trabalhei numa empresa de relógios. E lá, o pessoal lá tinha que usar muita benzina. Eu falei: ah, vou te contar o caminho. Procure um advogado trabalhista e peça para ele entrar com uma ação no seu trabalho pedindo a retificação do PPP. Aí, mas você tem algum advogado? Um outro aluno, engenheiro de segurança da Petrobras, e é advogado, só coincidência. Falei, ó, vou indicar o fulano, você passa, hein? Manda ele entrar em contato comigo. O engenheiro, o advogado, que é engenheiro concursado de segurança do trabalho da Petrobras, entrou com a ação e o juiz mandou a empresa colocar benzina no PPP do meu nobre amigo, do meu nobre aluno. Colocou. Olha, obrigado, você é um rei, você sabe tudo. Passa um tempo, estou dando um outro curso. E nesse curso tem um cara que deve estar assim com, eu chuto ali, mais ou menos 120 a 130 anos de idade que ele tem. Ele é muito, muito, muito velho. Quando começou lá a higiene ocupacional no Brasil, ele deve ter sido um dos primeiros. Ele fundou a Associação Brasileira de sei lá o que das quantas, o Instituto não sei o quê. Um cara muito rodado, muito experiente, que hoje é engenheiro de segurança da Sabesp. E aí eu estou todo empolgado contando esse caso, falando sobre como você retifica o PPP, que não sei o quê, blá, 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 blá. Ele me chamou no privado. Então, Rodrigo, deixa eu explicar para você. O benzeno tem essa estrutura molecular. A benzina é um derivado que tem essa estrutura molecular. Benzeno, pode haver benzeno na benzina se for reciclado assim, nesse processo. Se não for, não tem. O advogado entrou com o processo, o juiz deferiu, e quando chegar no INSS, ele não vai ter aposentadoria especial. O juiz do trabalho quer saber? Não quer saber, problema. Vai lá, coloca. Tempos atrás eu vi, é, teve aqueles acidentes da Vale, né? Samarco, depois Mariana, Brumadinho, o caos, aquele caos todo. Aí, numa outra cidade onde tem barragem da Vale, o Sindicato dos Trabalhadores entrou no seu trabalho pedindo para retificar o PPP, para eles, para que todo mundo que estivesse na área de risco tivesse isso no PPP para se aposentar com 25 anos. O juiz recebeu a ação, pediu um parecer do Ministério Público do Trabalho, que deu um parecer favorável. E o sindicato todo orgulhoso. Nossos trabalhadores agora está corrigida a injustiça, nós conseguimos para a categoria. Periculosidade dá direito? Aposentadoria especial? LTCAT é agente anexo 4 ponto. Pode colocar o que for, pode botar leite com manga, eu sempre repito isso, desde que tenha uma ordem judicial ou administrativa. Quando começou o E-Social, o pessoal de SST sabe bem disso, tem lá na tabela 24, que é a relação dos agentes, ela reflete o anexo 4, mas tinha mais um item, que era código, sei lá, 99 alguma coisa, não lembro agora o código exatamente, que são os agentes não listados. O que o pessoal começou a fazer? Colocar tudo. Não é social, eletricidade, umidade, saiu colocando tudo, madeira vegetal, saiu colocando tudo, benzina.
Esse ano, agora, 2024, saiu o último regulamento lá, o último manual de orientação social e foi proibido. Proibido não. Passou a ser exigência. Se você preencher esse código, você só consegue avançar no evento se você colocar lá o número do processo. Porque, na verdade, sempre foi assim. É anexo 4, não adianta, exceto quando tiver ordem judicial ou administrativa. Então, a primeira coisa para saber se o meu LTCAT vai estar bem feito é: nós examinamos todos os agentes do anexo 4. É isso que está no nosso LTCAT? Comecei a fazer um LTCAT decente. Beleza. Todas as fontes dos agentes examinados estão devidamente identificadas? Um dos problemas mais graves que eu vou ver no LTCAT. Ah, o Rodrigo está exposto a benzeno. Por quê? É a fonte. Por que é tão importante tratar a fonte? Porque só sabendo a fonte eu sei como proteger. Verificar a viabilidade da proteção. Depende de onde esse troço está saindo. Está na atmosfera, é no spray que ele usa, é na solda que ele usa, é na tinta. De onde é isso aqui? Parece pessoal de segurança. A gente vai falar disso lá na frente, mas já estou adiantando. Eu tenho limite de tolerância se não for para via respiratória, na NR15? Não tenho. Por isso eu tenho que saber a fonte. E não podemos confundir. Se eu for lá no STJ, pesquisar agora na internet, vocês vão ver, tem a TNU, né, Turma Nacional de Uniformização, os Juizados Especiais Previdenciários. Um monte de mecânico entrou na justiça ao longo dos anos, porque graxa, muitas vezes, cada vez tem menos, mas no passado era muito, tem benzeno. Aí eu pergunto, mecânico com graxa tem direito? Mecânico que lida com graxa que tem benzeno, tem direito à aposentadoria especial? E agora? E agora? Acredito que se ele usar os EPIs corretos, né? Benzeno é Acredito que qualitativo, Raquel. elimina. É, Benzeno é qualitativo, não tem limite de tolerância. O EPI, ele vai baixar. amenizar. Somente a eliminação, você diz que o cara está. Quando for qualitativo. Quando for quantitativo, você não precisa eliminar. Aí o EPI funciona para ficar dentro daquele parâmetro. Né? Ele mitiga isso, ele diminui. O ruído do ambiente é 95 decibéis, mas o EPI abafa 20 decibéis. Então o saldo real é 75. Essa é a ideia do EPI. Ele só Então tem diminui. que. Então é o limite de tolerância que vai dizer se ele tem ou não E aposentadoria quando não tem especial. tolerância com benzeno? Ai, meu Deus. Pode dar o EPI que for. É. Você entendeu? Qualitativo não tem limite. Expôs, um abraço. Quantitativo, aí tem limite, aí permite que o EPC, por exemplo, imagina. Você é evangélica, Raquel? Não, sou católica. Não é evangélica, você tem cara de crente. Mas deve ter alguém que é evangélico que sabe disso. Bateria de igreja é uma desgraça lá no culto. Pessoal, o que o pessoal faz? Coloca aquela plaquinha de acrílico na frente para Hum. abafar o ruído. Eliminou o ruído da bateria? Não. Não, senão tira a bateria. Você pode eliminar a bateria, ou você pode, no caso, uma proteção coletiva que só vai diminuir a exposição. O EPC ele não vai necessariamente eliminar. Ele pode só diminuir, como é o caso da bateria na igreja. E aí você ainda pode ter essa terceira possibilidade, de botar abafador nas pessoas. Certo? Tanto o EPC quanto o EPI, eu vou ter que verificar o quanto ele mitigou, o quanto ele diminuiu esse ruído efetivo que está chegando aqui na galera que está no culto. No caso, na fábrica, no caso, na refinaria, no ambiente de trabalho. Ou eu elimino bateria, ou eu vou para organizo para que poucas pessoas estejam no culto. Quem não tem que estar no culto sai daqui. Já, pronto, já organizamos, ficou só a galera do culto. Agora eu vou para as medidas de engenharia. Coloco a placa de acrílico e, por último, do abafador. Hierarquia das medidas de controle. Tira a bateria, tenta tirar as pessoas. Proteção é a engenharia. O ruído é da bateria, então tem que botar aqui, assim, assim, assado. A parede reverbera, então vou botar uma placa lá de espuma. Isso é engenharia, para todo mundo. Vamos naquele ambiente, vai.
sofrer os efeitos dessa placa de espuma que absorve som, essa placa de acrílico que absorve som. Opa, beleza. E, por último, a proteção individual. Eu vou ter que usar individualmente um EPI, uma luva, uma máscara, um abafador, que aí sou eu individualmente. Mas se eu não tenho limite de tolerância para o agente, e agora? Eu posso botar a placa de acrílico, posso botar a espuma na parede, mas ainda ouve-se a bateria. Ainda se ouve a bateria, aposentadoria especial. Essa é a diferença do agente quantitativo para o qualitativo. Lá no decreto 3048 vai falar que os agentes que são reconhecidamente cancerígenos não têm limite de tolerância. E o mesmo decreto 3048 vai falar, na sequência, que para esses agentes só é possível a eliminação. Eu tenho que tirar ele, substituir ele, processo produtivo. Tiro esse agente, tiro esse produto, esse agente cancerígeno, esse produto que contém agente cancerígeno, ou agente cancerígeno mesmo, né, puro, tiro do processo. Os outros agentes quantitativos vai permitir a neutralização. É o caso dos agentes que têm limite de tolerância. Aí eu vou botar lá na frente da bateria lá o acrílico, vou botar a espuma na parede, vou dar o EPI, aí eu estou neutralizando, estou levando para baixo da minha tolerância. Qualitativo, só eliminação. Qualitativo. Quantitativo, permite a neutralização. E qual a regra? No caso dos quantitativos, o limite de tolerância que tiver no regulamento, decreto 3048, só tem ruído. Tá? Aviso antes. Na sua ausência, legislação trabalhista. Quais os limites da legislação trabalhista, Rodrigo? Não tem. O que nós temos na legislação trabalhista é limite de insalubridade. Aí a NR 9.6.1.1 vai dizer que enquanto não houverem limites, nós usaremos os limites da NR 15. Na sua ausência da CGH. Benzeno é reconhecimento cancerígeno, já era, não importa se tem na NR15, tem na CGH, ele só permite a eliminação. E aí a gente volta aqui para a pergunta: todas as fontes dos agentes examinados foram devidamente identificadas? Porque eu só posso saber, quando estiver fazendo o NTCAT, se a empresa seguiu esse passo a passo, eliminação, medida administrativa, medida coletiva, medida individual, se eu souber qual é a fonte. Erro crasso. Erro fatal. Erro fatal, fatal, fatal. Pintor. Está exposto a tolueno. Mas ele está exposto a tolueno porque vem da tinta? O pessoal não diz isso. Tem que dizer, não, porque ele usa verniz. Então, fale no seu LTCAT, porque ele usa verniz. E não foi possível encontrar no mercado um verniz que tivesse o mesmo efeito assim, assim, assim. Porque, a princípio, você não pode botar esse cara usando verniz que contém tolueno. Você não pode colocar esse cara usando verniz que contém tolueno, a princípio. Somente se não for possível eliminar, substituir. Como não foi possível, você precisa da pintura, precisa do verniz naquela peça, naquela estrutura. Aí você vai agora para a proteção individual. Se eu não tratar da fonte, por que é tão importante, Rodrigo, tratar da fonte, saber se a empresa seguiu? Porque nós já vimos lá na IN 2110. Os documentos têm que ter conformidade legal, senão não merecem fé. O que é conformidade legal no PGR? Você demonstrar a hierarquia da medida de controle. Está prevista em NR 1.6. Logo, se o PGR não explica como a empresa fez a hierarquia das medidas de controle, não tem conformidade legal. Arbitramento. Todo mundo entendeu? Ficou claro? Eu tenho que saber a fonte, porque, na verdade, eu tenho que explicar, mostrar como foi tratada a hierarquia. O pessoal não faz isso não, tá? O pessoal acha que é só dizer assim, pintor, tolueno, beijos, abraço. O programa de gestão de riscos não é isso. Não é para isso que serve. Não é para constatar o risco. O objetivo é gerenciar, deixar
tentar tudo para evitar as exposições nocivas. E o pessoal cismou que é só dizer. Então, saiba a fonte, porque a partir da fonte você identifica se a empresa está falhando ou não. Como eu falei, a LTCAT é uma grande autoria da gestão de SST. Os agentes examinados na LTCAT são os mesmos examinados no PGR e PCMSO? Pode parecer uma pergunta boba, besta, sem sentido. Eu já encontrei de divergência e agradeço. Por quê? Porque a clínica faz o PCMSO, uma consultoria faz o PGR, o outro faz o LTCAT. Quando você vai cruzar, você faz uma planilhazinha, bota GHE por GHE, o trabalhador por trabalhador. Agora vamos botar os agentes, vamos botar os EPIs, você começa a ver as divergências. E bota lá, agente do LTCAT, agente do PCMSO, agente do PGR. Você acaba encontrando todo tipo de divergência. Não existe LTCAT sem cumprimento de NR. Não tem como passar numa auditoria se os documentos todos não falarem a mesma coisa. Claro, no meu PGR eu tenho 100 agentes. Da aposentadoria especial eu tenho 5, por exemplo. Quando eu pergunto são os mesmos, não é que eu vou tratar os 100 agentes. Aqueles da aposentadoria especial. Os 5 que estão aqui da aposentadoria especial no LTCAT são os mesmos 5 do PGR e do PCMSO? São. Beleza. Os exames de PCMSO são compatíveis com os agentes examinados no LTCAT e com o nível de exposição indicado? Isso é importantíssimo. Já cansei de falar aqui de audiometria, por exemplo, usando como exemplo, mas pode ser qualquer outro exame. Está certinho? Já cansei de ver. Falta exame, a empresa não faz. Não, não. Eu já vi engenheiro. Não, não, porque aqui nós, redução de custos e esse exame não serve para nada. Tirei tudo. Mas está na NR7, amiguinho. Falou do agente, tem que ter lá. Não é você que manda. Tudo bem, se não bater ninguém na porta, não vai ter problema. Assim que chegar o auditor, ele vai verificar. Agente X, NR7, anexo tal, diz que é o exame tal. Tá? Tem. Para todos eles que você indicou, para todos eles. Ah, mas está no GHE 15. Já vou te ouvir, Pedro. Está no GHE 15. Relação nominal de todo mundo do GHE 15. Agora vamos lá ver o exame de cada um. O teu LTCAR tem que fazer isso. Senão, não adianta. Vamos proteger a empresa. Pedro quer fazer uma pergunta. Rodrigo, vamos lá. Tá me ouvindo? Outra, assim. É só para concluir um raciocínio e ver se eu realmente estou certo e pode ter ficado dúvida para mais alguém. Temos três documentos, na verdade, que se comunicam, que é o PGR, PCMSO e LTCAT. Porém, a nível de aposentadoria especial, utilizamos LTCAT, Não, onde a gente... vamos todos. Não, sim, não, deixa eu só concluir, porque você comentou agora que vamos lá, a gente tem 100 agentes nocivos no PGR, mas temos 5 no LTCAT. No PGR, como a gente inclui nele também as medições ocupacionais que a gente faz, ali a gente está avaliando todos os riscos que a gente tem perante a um pagamento de insalubridade, ponto. LTCAT, a gente vai incluir todos os agentes nocivos que estão no anexo 4 a título de avaliação para aposentadoria especial. Correto o que eu falei para você agora? Exato. Beleza. E, obviamente, os exames no PCMSO vão fazer jus ao PGR, enfim, e LTCAT por consequência. A PCMSO. A gente vai tratar disso mais à frente, tá, ô Pedro? Essa questão daí de... Eu tenho um tópico específico aqui nesse curso para a gente tratar disso. Perfeito. Por que que eu não uso o PGR para aposentadoria especial? Porque eu tenho diferenças importantes de conceitos para insalubridade, por exemplo. Ok. Eu já posso até adiantar. Eu vou e Não, vou não, segue a tua sequência e para a Não, gente não, também não, não não, confundir o mas é raciocínio. importante adiantar isso. Eu vou trazer o documento, por exemplo, consulta para a Fundacentro, dizendo que lá no processo, que o auditor do trabalho, para considerar a exposição permanente, como como não está na legislação qual é, vale a portaria 3311 de 89, que já foi suspensa. A Fundacentro diz isso. A Fundacentro, não, perdão, a CIT. Vou trazer o documento aqui. Quando eu vou para aposentadoria especial, a consulta já é outra, já é a 140 que diz que é a subordinação jurídica. Por isso que eu não vou poder usar, por isso que eu vou precisar do meu LTCAT, que é permanente no meu laudo de salubridade, no meu PGR, por exemplo, eu posso não necessariamente vou considerar permanente aqui no LTCAT.
Então, nesse momento, eu estou tratando o quê? Os agentes. São os mesmos tratados? Mas não quer dizer que o tratamento vai ser o mesmo. O risco biológico é outro problema sério. Se eu vou lá na NR15, o que é risco biológico na insalubridade é uma coisa, no anexo 4 é outra. Não é a Ok. mesma coisa. Tem hipóteses lá que não tem aqui e vice-versa. Mas é isso mesmo. Continuando. A exposição a essa agência permanente, ou seja, indissociável da produção de bens e serviços e derivada da subordinação jurídica, ou seja, não existe como o trabalhador evitar a exposição sem estar infringindo ordem direta conforme Solução de Consulta de CIT 40 de 2009, mesmo quando a função examinada de chefia ou supervisão, já tratamos disso aqui, né? Cuidado aí quando você faz, aí é todo mundo no mesmo GHL, tem que entender se é supervisor, ele realmente tem que estar exposto, tem que entender isso. E sabemos também que não é só a questão da exposição permanente, mas temos pretensão nisso. Exposição permanente no LTCAT, tenho que seguir a CDZIT 40. Mesmo que para o resto eu não siga. Não vou seguir no PGR, não vou seguir no PCMSO, e não vou seguir esse conceito de exposição permanente laudo de salubridade. Para o laudo, para o LTCAT, é isso aqui. A regra do jogo é essa. Mas até porque né? Eu vou verificar depois a questão da efetiva exposição. As declarações de eficácia e de uso permanente do TPI são amparadas no PCMSO e no monitoramento pelos trabalhadores, considerando-se agente, doença, tempo de surgimento de sintomas, nos casos clínicos e subclínicos, é o calcanhar de Aquiles da história. Não adianta você dizer que deu e ter documento provando que deu, se o cidadão, o corpo dele mostra que está funcionando porcaria nenhuma. Papel aceita tudo. Você pode obrigar o cara, senta aqui e vai assinar essa ficha EPI aqui do ano inteiro, olha, 5 anos. Então, a ficha EPI, ela não existir já te condena, mas mesmo ela existindo não te salvou. Porque papel aceita tudo. Não há como eu dizer que medição de agente fala mais do que avaliação individual e periódica, um histórico de avaliações de um trabalhador. Não tem como. Não tem como. E aí é o calcanhar de Aquiles. Quando a gente começa a não tratar isso, posso fazer o lindo trabalho no PGR. Eu não lembro quem disse, algum dia, fica parecendo que o pessoal lá na área não usou. Não usou. É. Juridicamente falando, para esse caso aqui, é como se não tivesse usado. É isso mesmo. Tem que documentar, e isso tem que ter evidências científicas do uso. Onde é que estão as evidências científicas? Mas, Exato. Rodrigo, mesmo a gente fazendo todo esse monitoramento que a gente tem citado até agora, comprovando tudo ainda assim, aonde que entra a investigação social nessa situação? Ela vai entrar junto do processo. Não, vamos lá. Investigação social não diz que você tem que fazer. Você pode fazer se você não está conseguindo identificar dentro do seu processo produtivo e do seu ambiente por que continua aquilo ali. Em duas situações. A gente pode identificar isso durante o nosso monitoramento, ou, obviamente, se você não monitorar, mas tiver toda a comprovação, quando vier uma ação judicial que está tendo alguma, vamos lá, variação na saúde do colaborador. Vamos lá. Prova não se produz no processo. Prova a Certo, gente leva para o processo. Eu não certo. tento, na hora que veio o processo, fazer a investigação. Então, Essa tem no que ser uma processo de prática monitoramento, permanente de você gestão. faria isso. Tem que ser uma prática permanente, Pedro. Entendi. Identificada a alteração pela medicina, comunica a engenharia, abre-se o processo de análise de investigação de acidente, análise de acidente, que pode acabar chegando à investigação social ou mesmo médica, porque muitas vezes não é social. O médico que tem que identificar se ele tem uma outra patologia, toma medicação, histórico médico dele, mas a Perfeito. partir da alteração, isso é regra de NR7, combinado com NR1. Uhum. Eu preciso de imediato fazer a comunicação, porque aí a engenharia entra para o controle. Eu tinha um EPC, mas está realmente funcionando? Não, está parado há um mês porque a manutenção não encontrou a peça. Eu começo a ver as alterações nos trabalhadores. Quando eu identifico, eu tenho que começar a ver onde é que está. Esse processo falhou em quê? É o EPI, é o EPC, são fatores externos. Então, Diário quando de chega no bordo, né? processo, eu tenho tudo isso. Agora eu tenho.
Em cima da hora, como é que eu vou fazer isso? Não Como é faz. que eu vou ver 2 anos atrás saber se estava funcionando o exaustor do ambiente? Verdade. É Aí o eu não estou diário de atuando em bordo, né? gestão. É a caixa preta do avião. Aí não Tá tem jeito. certo. Aí eu estou com o trabalhador pulmão comprometido e não consigo comprovar. Eu vou gerar mais o que aqui agora? A gestão é essa. O objetivo maior é ninguém pode ficar doente. Identificado casos clínicos ou subclínicos. O que é o caso clínico? Aqui, a audiometria perdeu a audição. O que é o subclínico? Está doendo meu ouvido, tô com incômodo, ele só está se queixando. Eu ainda não tenho a comprovação da doença. Ele não fez exame de sangue, aí os leucócitos estão baixos, isso é benzeno, é benzenismo. Eu ainda não tenho isso. É um caso subclínico. O clínico é quando já consegui identificar qual é a doença, qual é o parâmetro biológico que é usado para aquela doença. A gente tem que considerar casos clínicos e subclínicos. Por que o caso subclínico é tão importante? Porque eu quero tirar esse cara da exposição. Não espero que o cara ficar doente. Ele ficou doente, arrebenta o cara e arrebenta a empresa, tem que indenizar o cara. Altera a FAP, e aquele negócio todo. Então, essa é a ideia. ASO não é para o cara simplesmente preencher papel, para o cara tentar identificar casos clínicos e subclínicos. Por que que o PCMSO está ligado ao PGR? Porque eu tenho que direcionar o médico para esse ASO. Ó, Rodrigo tem benzendo. Tá exposto a benzendo. Então, vou fazer as Ok. perguntas, vou fazer eu, médico, no ASO, na anamnese, vou fazer quais são os sintomas do bengenismo. Não é isso não, tá? Vou chutar porque eu realmente não sei. É perda de peso e queda de cabelo. Se eu vejo lá que o Rodrigo está exposto a benzeno, como é que tá o seu cabelinho, Rodrigo? Aí, ó, já tem problema de benzeno aqui, ó. Mago toda a vida, que todo encovado. Opa, agora eu vou ver se esse cara. O meu exame de sangue pode não estar nem alterado ainda. Meus leucócitos, por exemplo. Mas eu ainda sou um caso subclínico. Eu não sei se é de feiura, nascença, mas eu sou um caso subclínico. Não sei. Mas essa é a ideia do negócio. O uso PCMSO, os controles, são para isso, para gestão efetiva. Lá no LTCAT você vai refletir isso. O LTCAT tem que pegar isso. Se eu não fiz o processo todo anterior, vou fazer um belo do LTCAT porcaria, pode largar e jogar fora. Alteração Só no resolve a ASO, essência. alteração no ASO, então, é um sinal de alerta. E aí você já tem que ficar de olho, né? Para investigar, né? Raquel, o que você, que é mulher, você ouviu desde sempre? Olha, câncer de mama é perigoso. Quando você for tomar banho, você levanta a pálpebra. Sentiu um caroço. Isso é um caso clínico de câncer de mama? Não. Parto agora. Então você vai no ginecologista, no mastologista. O que ele vai fazer? Tem um carocinho mesmo, Raquel. Deixa eu fazer uma biópsia. É isso que é o ASO. Doutor, estou sentindo um incômodo aqui. Então vamos para o próximo passo. Não, Raquel, não é nada. Aí, Raquel, realmente é muito inicial. E já está muito avançado. ASO é para isso. Eu estou expondo o cara a agente nocivo. Eu tenho que permanentemente saber. E aí? Eu tenho 51 anos, faz 52 em fevereiro. Já estou na idade de ficar indo lá todo ano para proctologista. Já expliquei até para minha mulher. Agora são dois. Você vai ter mais tempo, mas eu vou ter um caso de amor agora, todo ano. Vou ficar no sim, vou rir para ele e ele vai ter que me examinar. E aí, Rodrigo, você vai ter câncer de próstata? Não sei. Na primeira vez que identificar sua próstata inchada, significa que está com câncer? Ainda não. Agora vamos. Aí ele vai me pedir o PSA. Isso é o ASO. É realmente monitorar. Rodrigo, mas pode ser que ele tenha uma doença e não está no PGR. A doença desse agente não está no PGR. Para isso é o ASO. O que, na verdade, a medicina faz em relação à engenharia? A engenharia avalia os riscos, analisa o processo produtivo, identifica os riscos. Quem confirma se a engenharia está certa? O médico. Porque a engenharia pode não ter pego alguma coisa desse processo. Vou contar um caso para você, que eu vou contar outra coisa. Indústria de calçados, interior de São Paulo. Esqueci o nome agora, até aquela cidade lá da onde veio a Magazine Luiza. Esqueci o nome da cidade, mas ela é muito famosa por ter um parque industrial lá de calçados. Trabalhadores sendo intoxicados. Franca, né? Franca. Lá na região de Franca, trabalhadores contaminados por chumbo. Fábrica de calçado. O que tem em calçado? Cola, verniz, couro. Por que esses rádios trabalhadores estão
sendo contaminados por chumbo. Aí chamaram a Fundacentro foi lá, mandou os técnicos, né, da Fundacentro, foram examinar, e aí descobriram que determinada linha de produção usava-se prego para bater a sola. Esse prego tem chumbo. Aí o que o cara fazia para ser mais rápido? Botava 10 taxinhas na boca, 10 preguinhos. Então ele passava o dia chupando prego com chumbo. Estava contaminando os caras. Somente. Mas como é que isso foi identificado? A partir do ASO, a partir do monitoramento do trabalhador. Não tem engenheiro no mundo que vai fazer avaliação a princípio e dizer que ali tem o agente chumbo. Não existe, não adianta, não vai. Vai, de repente, quem já conhece a história, né? Outras experiências. Mas, a priori, o chumbo não está presente no processo. Você vai falar de verniz, falar de cola, vai falar de tinta, vai falar de um monte de coisa, mas chumbo fazendo com sapato de couro, sem Rodrigo, o cara passava o dia todo chupando chumbo. Rodrigo, posso te dar um exemplo aqui? No nosso ambiente de trabalho, eu Sim, sou do setor administrativo. No setor administrativo, a gente trabalha com 7, 8, 10, dependendo do setor, com mais pessoas na sala. Lógico, o ruído ali tem que ser mínimo. Só que, então, ou seja, mas mesmo assim, nós fazemos o exame de audiometria, né? Semestral ou anual. Só que eu tenho um colega de trabalho que chega todos os dias com fone de ouvido. E é o dia todo com fone de ouvido ali. Porque o trabalho dele é um trabalho ali no computador, só sistema, que é que controla o volume do que ele está ouvindo ali. Aí, ou seja, então esse exemplo que você deu aí do prego, pô, você não vai imaginar que um cara do setor administrativo vai ter problema de audição por causa de ruído. Mas depende do comportamento, do que ele faz ali no ambiente de trabalho. Só falando assim que é uma coisa que acontece no nosso setor administrativo, com vários colegas de trabalho que usam o fone o dia eu todo. conheço, Alcino, muitos casos que, a princípio, não deveria, né? Não é identificado claramente como um risco, é porque da maneira como trata a roupa do trabalho, onde deixa, é porque usa fone de ouvido. Tem gente que tá lá, tá esperando, vai fazer audiometria hoje, tá, Rodrigo? Tá bom. Chega lá às 7 da manhã na clínica, tá bom. Caraca, maior peãozada, 100 pessoas. Deixa eu ficar ouvindo uma música aqui. Altera a audiometria. Altera, não adianta, altera a audiometria. Claro, eu tô ouvindo, muito estímulo sonoro aqui. Tô ouvindo lá meu funkzão. Pá, 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 pá. Quando lá quem vai fazer o exame diz até. Quando você parar de ouvir, você me avisa. Vou parar rápido, porque tá sobrecarregado meu ouvido. Eu fiquei 1 hora ali esperando. É claro que eu vou dizer. E eu não vou estar mentindo, não. Tá lá em cima, eu digo assim: aqui eu não estou ouvindo mais nada. Claro, não está em repouso seu ouvido. Daí a investigação. Daí, opa, deu alteração. Rodrigo, vem cá fazer de novo, mas sem fonezinho de ouvido, amigo. É uma possibilidade. Não é que tudo vai parar na investigação social, tudo seria problema. Às vezes às vezes o agente não é óbvio. O que eu não posso é deixar exame alterado sem investigação. Depois reclamo que o trabalhador é desonesto, que o juiz é comunista e a empresa está tomando pau. Pô, mas tu vê o exame e tu não faz nada, pô, nem para livrar a culpa da empresa. Às vezes é só mesmo ali. Estresse auditivo antes do exame. Estresse auditivo durante a jornada, com uma coisa que não tem nada a ver com a história. E agora? Auditivo dá até alteração quando tá gripado, resfriado, né? Tem. Então Aí vem tem a que acompanhar, alteração. né? Eu engulo esse resultado? Eu boto para debaixo do tapete? Ou eu começo a investigar? Essa é a função da empresa. Ah, não, Rodrigo, não temos dinheiro para isso, não. Tudo bem, amiguinho. Então você fica aí com 100 casos com alterações e depois você se lida com a Receita Federal, porque não é ela que tem que provar que o cara estava gripado ou estava com fone de ouvido, não, tá? É você. Se você não prova, acabou, pagar a multa, vai discutir na justiça, ficar brigando aí, problema de vocês. É assim, essa é a realidade. E isso é gestão de SST. Que lá no laudo técnico eu vou refletir tudo isso com alhos e bugalhos, para no final conseguir identificar a situação pessoal de cada um. Mas eu só consigo monitorar se eu fizer a gestão correta antes. Vamos acelerar aqui. Cada agente foi descrito a adoção regular da hierarquia da medida de controle. Falha gritante, já falei aqui. Só dizer que é o agente, essa exposição? Não. Você tem que descrever no seu LTCAT. Tem que entender. O INSS não tem que ficar arcando com a
com a falta de investimento na empresa, com a falta de gestão. Não, a obrigação é sua. O INSS surge no final, depois que você fez tudo. Se você não contar que foi feito tudo, a priori, você teria até um laudo de viabilidade técnica, quando você não puder adotar o EPC. No mínimo, se você não fizer o laudo de viabilidade técnica, você tem que fazer essa descrição correta. Por que que não tem proteção coletiva? Você tem que examinar isso para cada agente. Mas qual o objetivo, Rodrigo? Proteger a empresa, identificar a falha, ver o que é eliminável. Não deixar a empresa assumir uma culpa porque o cara está usando fone, porque o cara está com prego na boca. Você tem que realmente proteger a empresa. Para isso, tem que. É regra, hierarquia da medida de controle. Eu estou falando NR 1.6, é mentira, né? NR 1.4.1 é linha G, hierarquia da medida de controle. Existe descrição dos EPCs adotados para cada agente examinado ou laudo de viabilidade técnica do LTCAT? No LTCAT, na verdade. Você não trata o EPC e depois você marcando lá, a Raquel, porque todo dia eu sei que ela marca lá. EPC eficaz? Sim. Pega o documento e vê por que ele disse que o EPC é eficaz. Não tem inscrição. Não sei por que é EPC, não sei nem qual era o EPC aplicável, não diz qual EPC era aplicável, por que ele não foi aplicável nessa situação. Para esse agente, os EPCs existentes no mercado são esses. Neste caso, não é possível. Eu já vi, por exemplo, uma gráfica em que as máquinas eram extremamente ruidosas, só que não dava para fazer a proteção. Por quê? Porque esquentava muito. Você tem que explicar isso no TLTCAT. Aqui você deveria fazer isolamento da máquina, mas, nesse caso, a distância, essa, a temperatura é aquela. Isso é um LTCAT. Isso é um laudo técnico. Você está laudando a situação. Não é só dizer, tem ruído, e essa gráfica são 100 decibéis. E INSS aceita isso. Isso não é gestão e Receita Federal não aceita. Por isso que eu digo, esquece INSS. Não vai pelo INSS, não, que aí Raquel marca todo dia EPC eficaz, não tem uma linha sobre EPC nos programas que ela pega, tenho certeza. Mas manda dizer que é eficaz, ela coloca. EPI eficaz, coloca. As declarações de uso permanente de EPI são comprovadas pela consulta, mesmo por amostragem, no mínimo por amostragem, gente. Em caso de HE das fichas de EPI, estou falando isso desde o primeiro dia. As descrições dos EPI são exatamente as mesmas em diversos documentos que eu já encontrei de erro e grandeza. Na ficha diz que é uma coisa, no LTCAT diz outra, no PCMSO diz outra, no PGR diz outra. É uma loucura. Esse erro é muito minimizado quando você tem software. Né? Tá tudo feito com software, aí você faz uma vez só e ele vai distribuindo para os documentos. Mas quando não é software, o Alcino está cheio de sono lá, vai escrever o EPI, fala que a máscara é um abafador. A Raquel também está lá com o maridão dela lá. Oi, meu amor, anotando aqui, era abafador, ela já diz que é uma luva. Isso acontece direto. Auditor da Receita é especialista em procurar isso. A meta dele é autuar a empresa? Aí, como é que você gerencia corretamente? Qual EPI esse cara realmente usava? Eu que tenho que dizer? É você, empresa. O LTCAT descreve como é feita a fiscalização do uso do EPI, com a inclusão da comprovação do que foi descrito, mesmo que por amostragem? Ah, tá. No PGR eu só coloco lá. Agente tal, CA tal. Mas você... Como é que você vai pegar as falhas aí de gestão de EPI? Na hora que você for, eu tenho que descrever isso no meu LTCAT. Para descrever, eu tenho que buscar. Estou repetindo o tempo todo. O LTCAT é uma grande auditoria da gestão de SST. É onde você identifica as falhas todas do processo de gestão. Ou do processo produtivo, né? Tudo referente a esse assunto. O CA dos EPIs é adequado a cada risco dentro da validade? Ah, Rodrigo, claro que está. Tem certeza? Até isso a Receita Federal fiscaliza. Até isso. Vamos, pega a relaçãozinha de CA. Nós vimos isso lá no acordo da SEDAI, vocês lembram disso? O autor fez uma tabelinha, falou, fulano de tal, CAs tal. Ele vai lá no CA do EPI. Não vai fazer o LTCAT? Você tem que ir lá no CA do EPI, tem que garantir que está tudo certinho, todo mundo fala a mesma coisa, ver se a validade está... Nem que seja para amostragem. Você tem que fazer. Senão, pode resgatar o LTCAT, cara. É só para dizer para o INSS caso vá exposto a benzeno, ou a ruído, ou sei lá, outro agente, usa o PGR, não gasta dinheiro, não.
o INSS aceita PGR, gente. LTCAT não é documento para INSS, LTCAT é documento para a empresa se proteger. Tem que botar isso na cabeça. Se é só para dizer qual é a exposição, usa um PPRA da vida, um PCMC, qualquer coisa. Falar na IN 128 quais documentos para substituir a LTCAT. Então, para que está fazendo LTCAT? Você faz a LTCAT para você examinar se está tudo certinho. Onde é que está falhando, onde é que está errando. É documento da empresa. O Rodrigo, LTCAT traz a comprovação de entrega, troca periódica, higienização e treinamento dos CPIs inscritos, mesmo que por amostragem. Veja que eu nunca estou dizendo aqui que tem que fazer dos 5.000 trabalhadores da Quality. Cara, faz no mínimo por amostragem. Porque o autor também vai pegar por amostragem, é muito azar ele pegar, né? Mas o pessoal não está nem verificando essas questões. Do EPI, do ASO, do exame, do PGR. Dúvidas, perguntas, comentários? Rodrigo, posso só tirar uma Sim, dúvida? deve. Como eu estou preenchendo o PPP? No laudo fala que, no caso, ruído, né? No caso, no laudo fala que ele teria que usar um protetor de concha, e aí eu acho na ficha de EPI dele tanto o CA de protetor de concha como de. Plug. Isso, plug. Se eu coloco os dois, tá lá na ficha do rapaz. Para quem está vendo o documento, eu vou gerar uma dúvida, porque no caso, eu tô colocando aquilo que está lá dentro na ficha. E para quem está vendo, vou gerar uma dúvida de qual que ele Mas, está usando ou mas não? quem? Mas quem está vendo? Quem é esse quem? Eu digo Depende o do. INSS. Ah, o INSS vai ter dúvida, vai recusar e vai para a justiça. Por isso não me dá Estando tanta os expansão. dois? Estando os dois tipos de Mas eu não EPI? sei qual é a verdade. É, ele coloca os dois juntos ao mesmo tempo? Ah, Ele coloca o entendi. plug e a concha por cima? É sério isso? E ainda bota outro plug no nariz? Claro que o INSS não vai aceitar, mas aí já é o padrão mesmo do INSS. Ele vai conceder a justiça. E se for toda a receita? Não dá para usar plug e concha ao mesmo tempo. Isso é mentira, é caô. Não merece fé. Vamos lá, todo mundo aqui. Tuf, Entendo que não seria ao 100%. mesmo tempo. Entendo que em determinada tarefa ele usa uma Então, o concha meu e. laudo tem que mostrar claramente isso. Entendi. Aí é que entra o meu LTCAT. A atividade, aí não é o CA do GHE. Não é o EPI do GHE, é o EPI da atividade. Neste HE, para atividades tais, 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 tais. Plug concha, CA tal. Para atividades tais, 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 tais. Se eu botar tudo junto, quem tem que adivinhar que é verdade ou que não é? Ele usa junto, ninguém tem que adivinhar nada. Para isso que existe o nosso LTCAT. Para que a gente possa escrever tudo. Vai gerar dúvidas? Tira a dúvida no documento. Na verdade é Rodrigo, fácil, né, gente? Só levar a sério, né? É bom, na verdade, a gente fazer LTCAT. É gostosinho. As atas da CIBA, pessoal, confirma as informações do LTCAT, por exemplo, os GPI. Se o ruído já ultrapassou 50% da dose diária, que é o tal nível de ação, existe um PCA implantado e seus dados estão lá no PCMSO e no LTCAT? ô Se tem Rodrigo, agente tóxico no processo rapidinho, como monóxido de carbono, tolueno, xileno, xireno, N-hexano, sulfeto de carbono e sei lá mais o que das quantas, o PCA é adequado, por quê? Se o agente é ototóxico, eu tenho que ter um monitoramento diferente. Uma coisa é estar exposto a 90 decibéis sem agente otóxico. Outra coisa, 90 decibéis com agente otóxico. Eu tenho isso, por isso eu tenho um PCA. Eu vou ter que adequar essa história aqui. Olha, diminui o tempo de exposição, ou monitora em menos tempo. Quem fizer esse PCA, que é um especialista, não pode ser qualquer um, ele tem que dizer, bom, nessa situação, que medida é essa, essa e essa? Seja de monitoramento biológico, seja de controle, seja de proteção. Às vezes reorganização da atividade, né, a tal administrativa. Para isso existe um PCA. Por isso que eu não uso PGR. Por que eu tenho PCA, PPR e PPOB? Porque eu tenho um conjunto de situações que têm que ser melhor tratadas, mais aprofundadas. Cuidado. Estou com monóxido de carbono, tolueno, xileno, xireno, anexando, blá, 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 blá. O PCA tem que refletir isso. Quem ia perguntar o quê? ô Ninguém? Rodrigo, bom Oi, dia. Thiago.
Bom dia. Tudo bem? Bom dia a todos. É uma metralhadora de informações, né? Eu já ia vir com uma pergunta, a Raquel, ela fez outra pergunta que me acendeu aqui. Olha, quando a gente elabora o nosso LTCAT, a gente descreve qual a medida de controle que a gente vai tomar, e descreve o EPI que vai ser utilizado. Se nós citarmos nesses EPIs, dois EPIs, né, o tipo plug e o tipo concha, esses dois EPIs eles devem ser enviados lá no evento 2240, junto com para que eles recebam, o social receba essa informação e fique afivelada essa informação na utilização deles? É uma Sim, tem que pergunta. tomar. Sim, sim. Então, o colaborador Apesar que, ele assim, pode. deixa eu só corrigir uma coisa da sua pergunta, você perguntou. Diz que vai ser utilizado. O LT Caixa, ele nunca diz do que vai ser utilizado, ele diz do que é ou foi utilizado. Quem diz o que vai ser utilizado é o PGR. O PGR é o programa, é a proposta. E aí, dentro do PGR, eu começo a revisar lá no plano de ação. Ah, a cada 3 meses vou verificar se a medida proposta de fato foi. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. LT Caixa não conta o que vai ser. Que vai ser está no PGR e periodicamente tem que verificar se efetivamente foi, e o PCMSO verifica se funcionou. E o LTCAT reflete tudo isso. O que foi proposto, se foi realmente implantado, usado, e se realmente funcionou. Aí já é o LTCAT. O LTCAT audita as duas coisas. Mas Ok. pode continuar, por favor. Tá, então, o colaborador ele pode utilizar, fazer a opção daquilo que convém a ele, desde que a atenuação esteja de acordo, e então ele pode utilizar qualquer uma das proteções auditivas. Quem diz é o engenheiro. Tá, ok. Aí não, Ele- entendeu? Aí é uma questão técnica. Pode usar, ué. Tá, Se é adequado, o objetivo é esse. Se tiver que ser 10 EPs diferentes, por causa da atividade dele, 10 EPs diferentes. ok. Você tem a técnica por trás. Aí não é nem um caso. O problema aqui é quando eu não sei se realmente usou, não usou, usou na atividade certa. No LTCAS tem que contar tudo isso. Tá. Referente ao cálculo de atenuação, vamos falar Vamos falar mais para especificamente. frente o ruído? Senão a gente. É Sei que porque você vai estava perguntar. Aí cabe uma é, aula. é porque estava nessas perguntas e respostas aí, eu já aproveitei esse ensejo. Mas se você quiser, eu pergunto na em outra oportunidade. Porque eu É. ia fazer a seguinte pergunta. Não, Eu não estou com é. um pouquinho de dificuldade de te ouvir, Thiago. Não sei se está longe do microfone. Tá. Melhorou agora? Melhorou um pouquinho. Tá. Basta nesse cálculo de atenuação a gente fazer Não, não, cálculos não, Thiago, aqui. mas eu pedi para a gente fazer isso outro Tá, momento. tá ok. Tá ok, tá ok. Atenuação, porque é muito específico. A Tá gente ok. vai levar um tempo debatendo isso. Entendeu? Não, não Ok, é simples. Rodrigo. A resposta é complexa. A gente vai voltar nisso, beleza? Me lembra. Se não estiver já aqui no programa. Mas não tem como responder isso em 2, 3 minutos. Já até passou do horário. Mas vamos passar só 10 minutinhos, 5 minutinhos, pessoal. Só para dar uma acelerada aqui. As outras perguntas. A estratégia de amostragem, peculiaridade do processo produtivo, sazonalidade, pico de produção, foi descrito no LTCAT? Erro comum também frequente. O LTCAT vale por um ano. Como vale por um ano se eu tenho aí? Ele pode valer até por 10 anos, mas aí eu tenho que ter esses problemas dos ciclos. A refinaria tem parada. Eu consigo refletir isso, eu consigo mostrar isso. Tem variação na produção, não adianta. Eu canso de ver. Assim, eu preciso de um documento que realmente reflita a realidade. Eu não posso pegar LTCAT de refinaria como se o cara nunca tivesse tido parada. Eu vou fazer o PPP do cara, o cara ficou 5 anos exposto ao mesmo nível de ruído. Mentira! Tem 2, às vezes 3 paradas no ano. É mentira! Não é verdade. Vocês percebem? Muda um monte de coisa o tempo todo. Eu não estou conseguindo fazer um laudo que reflita a realidade. Ah, então tem que fazer nova LTCAT na parada? Não. Pode fazer LTCAT antes e mostrando que isso irá acontecer. Controle externo mostrando. A parada foi dia tal, dia tal. Por isso que eu não caracterizei. Aqui eu caracterizei. Aqui aumentou, aqui diminuiu. Aqui entrou uma nova turbina em operação, aqui saiu. Não é que o LTCAT tem que ser atualizado a cada alteração. Calma, não é bem assim. Ele não precisa ser atualizado se eu tiver os controles externos. Mas ele tem que refletir a realidade. Tem que refletir, não tem jeito. Existe variação superior a 5% dos valores encontrados
nas medições dos anos anteriores, e caso exista, for descrita a modificação do ambiente que a provocou e quando essa aconteceu, os maiores problemas de PGE, de PCMSO, de LTCAT, de tudo. Esse ano vamos fazer os documentos da Qualit. Vamos abrir a concorrência. Quem ganhou foi a consultoria da Raquel. Raquel vem e mede tudo. O ano seguinte, agora foi do Tarcísio. Tarcísio ignora o que a Raquel fez. E quando vai medir, por exemplo, o ruído que a Raquel tinha medido em 80, agora virou 90 com o Tarcísio. Isso é 200%, gente. Não é nem 100%, não dobrou, não. Quadruplicou. A cada 5 decibéis. Tá, mas por que aconteceu para acontecer isso? Não sei. Os documentos não se falam ano a ano. Você acha que a auditoria da Receita não vê isso? Vê. As medições, elas sequer estão tendo, elas não merecem nem fé. Não merece, porque fica assim, ó, para cima e para baixo. Cara, passou de 5%, se o teu ambiente não foi modificado, ele não pode passar de 5%. Se passou de 5%, teve modificação. Se tem modificação, você tem que estar documentada. Não está documentado? Então pode resgatar o teu documento, o PGR, PCMSO, LTCAT. Desculpa, isso não é gestão de SST. Claro que a Receita não aceita, ri de orelha a orelha. Vamos, não merece fé, arbitramento. As doses foram calculadas considerando a jornada real dos trabalhadores? Já falei isso também. Ruído está ligado a tempo de exposição. O limite de tolerância do ruído está ligado a isso. Ninguém faz. Bota lá jornada padrão. Mentira. Só que está documentado, já está até no governo, pelo sistema Cronos, que realmente para trabalhar dentro dessa empresa. Aí faz jornada padrão, um abraço. O grupo de trabalhadores avaliados reflete com exatidão a folha de pagamento. Isso aqui, pelo amor de Deus, não se faz LTCAT sem lá no Tarcísio me dar a folha de pagamento da CNPJ. O LTCAT é para auxiliar essa folha. No PGR, eu posso fazer pela lotação física. Vou ver todo mundo que está aqui dentro. Pode ser até autônomo, pode ser terceirizado, eu quero saber o que é, porque eu tenho que gerenciar todos os trabalhadores aqui. Mas LTCAT é folha. O Tarcísio está na folha da Renest, mas ele está fisicamente na... Fala em outra refinaria que eu não sei. RPBC. Replan é mais fácil. Tarcísio está na folha da Renest, mas fisicamente está na Replan. Em qual LTCAT o Tarcísio tem que estar? Da Replan ou da Renest? Replan, né? Mas você não está na folha da Renest? Eu acredito que ele tem que estar na Renest descrevendo o cenário de onde ele está. Todo mundo que estiver na folha tem que estar no LTCAT. Só está no LTCAT quem está na folha. Mesmo que fisicamente ele esteja na Replan, ele está no LTCAT da Renest. É diferente. O PGR da Replan inclui o Tarcísio. O LTCAT, não. É folha. Você não faz sem a folha. Por quê? Porque quando você for fazer, quando o Tarcísio faz a folha da Replan, está o nome dele. E tem que ter o S2240 dele. Concorda comigo? Eu não vou no S2240 da Replan. Eu não vou lá na Replan para colocar o S2240 do Tarcísio. Só consigo fazer no E-Social da Renest, onde ele está cadastrado. Contrato de trabalho dele. S2240 é auxiliar da folha. Então, se eu for fazer o LTCAT, eu tenho que saber exatamente quem está na folha. É diferente do PGR. Sacou? PGR eu tenho que considerar todo mundo que está lá dentro. A estrutura do LTCAT tem a mesma estrutura da folha? Ou seja, dá para eu pegar a folha, abrir, dá para pegar o LTCAT e realmente identificar isso? No momento que eu entendo que eu só posso botar S2240, S2210, etc., naquela folha, naquele CNPJ, eu entendo que eu tenho que ter, mesmo que o GHE, ele serve para explicar a folha, ele serve para explicar a base de cálculo. Eu tenho que identificar quem é o coleguinha que está aqui no documento, no LTCAT. E explica outra coisa. E o terceirizado? É você que tem que fazer o LTCAT. Porque o terceirizado está também na folha desse CNPJ. Um CNPJ tem várias folhas. Tá certo ou errado, Tarcísio? Mesmo quando a Qualit faz contrato com várias refinarias, tem uma folha para cada refinaria. E todo mundo lá dentro também faz uma folha. Quando você abre o S2240, primeira informação que você tem que colocar, qual o CNPJ dele? Da Replan. E vai ter um monte de trabalhador de várias empresas. Né? No CNPJ. Não tem jeito.
Então, eu tenho que perguntar para o Tarcísio. Tarcísio, quantas folhas tem aqui, nossa ou dos terceiros? Quanta gente está usando esse CNPJ aqui para fazer folha? Ah, a gente tem contratado a limpeza, contratado esse cara aqui para aquilo ali, tem os trabalhadores próprios, eu tenho que ter um LTCAT de todos esses trabalhadores. Folha no CNPJ tem que ter LTCAT. Próprios ou terceiros. Descrição de cargos, funções de GHs é mesmo do PCMSO? Outro ponto também, já cansamos de ver, já tratei isso várias vezes. Viram uma bagunça. Aí, não, vamos usar a descrição do RH. Aí vem os engenheiros assim, não, mas o que eu vi é diferente. Tem que falar a mesma coisa. Tem que falar a mesma coisa. A tarefa prescrita é uma. Tarefa prescrita, quem sabe? Quem sabe qual é a tarefa prescrita? RH. Rodrigo foi contratado para ser pintor na nossa empresa. O pintor faz isso, isso, aquilo. Quem sabe a tarefa real? Quem vai lá em campo fazer o laudo, avaliação de risco. E muitas vezes elas não estão batendo. Então, tem que haver uma adequação. Senão, um documento fala uma coisa, o documento fala outra, o CBO não bate. Pelo amor de Deus. Você tem que fazer essa comparaçãozinha da descrição de atividade. Tem muita empresa, inclusive, que vai ser pega por outro tipo de autuação. Só para dar um exemplozinho rápido para vocês entenderem essa questão da descrição de atividade, como ela é importante. Consultoria paga um tipo de tributo. A empresa, né, um tipo de tributação do rendimento dela, né, dos contratos que ela faz. Execução paga outro tipo. Aí eu falo que sou uma consultoria. Quando o engenheiro vai lá fazer o LTCAT, ele encontra um monte de pedreiro. Consultoria tem pedreiro? Não tem. Se você é consultoria vai dar documento, vai fazer avaliação. Quem faz pedreiro faz a obra, já não é mais consultoria. Aí o cara tem que se enquadrar lá na construção civil. Esse é um outro problema. Tem muita empresa que frauda mesmo, não quer pagar o adicional da categoria, o salário básico da categoria. Não, não vamos botar ele como pintor, não, vamos botar ele como, sei lá, auxiliar. Vamos botar ele como auxiliar de engenharia, como analista. Aí, só que o engenheiro não tem nada a ver com isso, ele nem sabe, ele nunca pensou nisso. Quando ele vai escrever e registra no E-Social, escreve engenheiro. Escreve execução de engenheiro. A empresa que decidiu lá, não, bota como analista, como auxiliar, bota como. Aí você vai lá, pedreiro, pedreiro, pedreiro. Tem empresa que vai ter problema fora do E-Social, a própria tributação da própria empresa. Tem empresa que não pode estar no Simples Estar e que vai entregar, vai ser o S2240, porque não está se pensando nesse documento como parte de um SPED, de uma coisa chamada Sistema Público de Escrituração Digital. Está pensando que é só para INSS. Eu vou pular essa pergunta, tá? No caso de vocês, tem que tratar de forma diferente. No caso da existência de marcas e equipamentos enquadrados na NR12, existe apreciação de risco e plano de manutenção? Enquanto que vem. Essa questão aqui, porque é o caso de vocês, várias unidades, e aí a gente tem que tratar isso com cuidado. NR12 e apreciação de risco das máquinas. Eu vou mostrar para vocês, somente nesses dois últimos itens aqui, como e por que essa questão da NR12 vai entrar no LTCAT. Combinadinho? Combinado, Rodrigo. Perfeito. A gente se encontra quando agora, pessoal? Amanhã. Amanhã, né? Hoje é quinta ou sexta? Hoje é Quinta. 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 E eu achando que era sexta. Como sou doido. Lamento, vai ter que ver a gente de novo amanhã. Semana que vem o nosso horário é 8h30. Ah, Isso mesmo. sim. Amanhã é 10h30, né? Ótimo. Gente, eu tô aqui louco achando que é sexta. Meu Deus do céu, mas tudo bem. Você Eu vou não ter aqui- estarás. Fiquem tranquilos, com vocês já sendo 1h30 pela manhã, à tarde eu pego 4h30 do mesmo curso de moto empresa. Segunda a sexta, 4h30. E à noite ainda dou aula. Isso aí. Beijos. Um Por isso abraço. que tá com o conteúdo sempre fresco na mente. Eu falo desse troço o dia todo. O dia inteiro, o dia inteiro, o dia inteiro. Escrevo livro, faço artigo, respondo pergunta, dou aula. Vocês podem ver que eu abro as coisas, eu podia falar tudo isso sem nem abrir. É muito tempo falando sobre isso. E muita empresa, muito caso diferente, que é bom para mim, eu aprendo mais, né? Cada empresa, cada profissional traz uma situação diferente
Aí vai ampliando a minha mente. Melhor maneira de aprender é dar aula. Eu que tinha que pagar vocês. Beijo, até amanhã. Até amanhã. Até mais. Boa Até tarde. amanhã, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.